Olá, bem-vindos ao História em Casa e hoje eu vou falar da cidade onde eu nasci, vivo e moro até hoje. Essa cidade é São Paulo. Junto com alguns colegas professores e historiadores, nós decidimos fazer uma série chamada Meu País e cada um vai contar um pouco ou apresentar da sua maneira a cidade onde vive, onde nasceu, certo? E aqui a gente vai conhecer um pouco mais a respeito de São Paulo. Depois eu deixo o link do pessoal aí embaixo para vocês conferirem as cidades deles, tá certo? Então vamos lá. Falar de São Paulo, essa grande metrópole, não é tão fácil por conta da sua história. Então eu vou deixar os pontos turísticos e tudo mais para um outro momento e eu vou focar aqui em alguns fatos históricos da minha cidade ou da cidade que eu vivo, tá certo? Então vamos lá, começando com o nome, com o título Piratininga, tá certo? Então aí no ano 1500, ali em 1508, a gente já tem aqui João Ramalho, né, que é um português que chega no litoral paulista, sobe a serra e chega onde hoje é a cidade de São Paulo. Ali ele vai encontrar Tibiriçá, que é um índio, que é o Morubixaba, né, que é o cacique dessa tribo que ficava ali no Planalto de Piratininga, que depois vai ser a Vila de São Paulo, e João Ramalho vai viver entre esses indígenas. A gente está aí, talvez, o primeiro paulista, né, que não é indígena, chega de Portugal para viver nessas regiões. Ele se casa ali com os rituais indígenas, então ele tem diversas esposas, e a gente está aí em 1508, então falando de Piratininga. Quando a gente chega no ano de 1554, mais exatamente 25 de janeiro, que é a data de comemoração de aniversário da cidade de São Paulo, né, já 1554, aí a gente tem a chegada então de jesuítas a esse planalto que era Piratininga, e São Paulo vira Vila São Paulo de Piratininga, então ela vira já uma vila. E até então a gente tem, no início, os jesuítas com a missão de catequizar os indígenas. Então montam uma capela ali naquela região e vão trabalhar com a catequização. O local escolhido vai ser sacralizado, né, com local de poder. Já era para os indígenas no Brasil, que era num ponto alto, né, e também vai ser para os jesuítas a partir dos seus estudos que vão fazer e decidir que é ali que vai ser essa região, onde hoje é a Praça da Sé e fica também o pátio do colégio no centro da cidade de São Paulo. A Praça da Sé é o marco zero da nossa cidade aqui, tá bom? A gente vai ver ali que essa cidade ou essa vila, ela vai ficar entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, que são rios importantes. E também ela fica numa região ali para os indígenas, onde saíam 5 trilhas extremamente importantes para aquele povo que vivia ali. E também hoje são trilhas, ou não trilhas, rodovias importantes para ligar São Paulo a algumas regiões do Brasil, que são elas: a Via Anchieta, que liga a Santos, isso era trilha indígena; a Via Dutra, né, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, era uma outra trilha. A gente tem a Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. Também temos a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, que vai ficar conhecida aí também pelos bandeirantes. E também nós tínhamos aqui o caminho do Peabiru, que ligava São Paulo a Cusco. Depois digita aí no Google, caminho de Peabiru. Então a gente tinha, saindo daqui, do que hoje é o centro de São Paulo, né, ali da Vila São Paulo de Piratininga, essas 5 caminhos indígenas no meio da mata, tá certo? Aí, vou trazer algumas datas pra gente aqui. 1562, a gente vai ter uma guerra de Piratininga, liderada por um indígena chamado Piquerobi, tá? Que era irmão de Tibiriçá. Tibiriçá vivia tranquilamente ali na sua tribo, mas o seu irmão Piquerobi não aceitava a chegada de portugueses aqui. A gente tem esse embate em 1562, tá? Então houve sim conflitos entre indígenas e
portugueses. Não foram todos que aceitaram pacificamente a chegada dos portugueses por aqui ou de qualquer europeu por aqui, tá certo? Em 1622, a gente tem, que fica aqui muito próximo da minha casa, a construção da Capela de São Miguel Arcanjo, que é a capela mais antiga de São Paulo, tá? Ela é de 1622. Então ela fica aqui no bairro de São Miguel Paulista, onde eu moro hoje, que se chamava na época Aldeia de Ururaí. Então você, que é de São Paulo, São Miguel Paulista se chamava Ururaí e pegava a região toda aqui, que ia até pegava uma parte de Guarulhos, até ali o cemitério que a gente tem em Guarulhos aqui, bairro dos Pimentas, e tudo isso era toda uma tribo só, Ururaí, tá certo? Por tempos, São Paulo vai ter apenas 3 ruas ali no centro, né? Cerca de um século aí. Então, até o século XVII, São Paulo vai ter a Rua Direita, a Rua São Bento e a Rua do Rosário, que hoje é a nossa famosa 15 de novembro. Até o século XVII, a economia do Brasil era o açúcar. E São Paulo não estava dentro desse eixo do açúcar. Então, vai ter uma economia de subsistência. Até que a gente tem aí a presença de uns personagens que a gente vai conhecer na história chamado de bandeirantes, tá? Os bandeirantes, eles são paulistas que vão partir de São Paulo e vão até onde hoje é Minas Gerais, né? Por onde hoje a gente conhece aí a rodovia Fernão Dias, né? Que era o nome de um dos bandeirantes. Falar de bandeirantes a gente fala em um outro momento, mas são personagens que vão invadir ou entrar mata dentro, né, junto com indígenas. Lembrando aí só um detalhe, eles caçavam indígenas, escravizavam indígenas, tá certo? E vão entrar mata adentro procurando riqueza, tá certo? Então a gente vai ver aí que são os primeiros a se fixarem em Minas Gerais e vão achar que aquela riqueza de Minas Gerais é deles. E aí vai haver a famosa Guerra dos Emboabas entre 1907 e 1909, entre a coroa portuguesa ou os portugueses e os paulistas bandeirantes na região de Minas Gerais, tá certo? Por causa desse conflito todo, a gente tem aí dia 11 de julho de 1711, São Paulo virando cidade. Então sai ali de vila, da condição de vila, no século XVIII, 1711, vira a cidade de São Paulo. E o que vai acontecer em 1758 é que o Marquês de Pombal vai proibir a escravidão indígena. E aí a economia de São Paulo vai sofrer um baque, porque vivia da mão de obra escrava indígena. Já no final do século XVIII, a economia melhora, porque São Paulo vai abastecer a região das Minas Gerais. Então, em Minas Gerais vai funcionar a extração de riqueza da região, só que eles vão só se preocupar com isso. Então São Paulo, de alguma forma, vai manter ali alimentos, vestuários e tudo mais vendendo para essa região. Um outro ponto muito importante que acontece em São Paulo para a história do Brasil é o Grito de Independência, em 7 de setembro de 1822. Aqui, num bairro chamado Ipiranga, às margens do Riacho Ipiranga, a gente tem aí, então, o Grito de Independência, que também cabe uma outra aula para a gente falar disso. Quem vier a São Paulo, vale a pena visitar o Museu Paulista, tá? E aí, o que vai acontecer? Em meados do século XIX, São Paulo tem uma monocultura basicamente de café, né, e um enriquecimento e uma reurbanização. Então começam a vir grandes famílias para cá, inauguram a Avenida Paulista, que hoje é só prédio, mas ainda existem alguns casarões que vale a pena visitar. E aí São Paulo começa a enriquecer na questão do café. Até 13 de maio de 1888 a gente tem a Lei Áurea, dando aí o fim da escravidão no papel para o Brasil. Dessa forma, os cafeicultores brasileiros, e aqui do Vale do Paraíba, já tinham um partido político e vão disputar a política daí para frente, e São Paulo vai ser muito forte. Até a gente fica conhecendo aí na República Velha um período da história chamado Política do Café com Leite. O que é essa política do café com leite que vai até a Era Vargas, 1930? É São Paulo e Minas Gerais alternando o governo federal. Logicamente, não foram só esses estados que governaram durante esse período. Houveram 3 presidentes que não era
nem mineiro e nem paulista. Mas o que importa aqui ficar claro é que São Paulo tinha uma grande importância dentro desse processo político no Brasil e se torna a cidade mais rica do nosso país já a partir deste momento, tá certo? E aí a gente vê que no século XX vira o polo industrial do país. Em 1922, mais um momento importante que acontece a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, que os artistas vão começar a pensar essa nova forma de fazer arte com a visão do brasileiro e não mais pegando os europeus e estudando as obras europeias ou copiando como eles fazem, agora uma obra genuinamente brasileira. E isso vai acontecer na inauguração também do Teatro Municipal, que fica aqui no centro de São Paulo, tá certo? Na década de 30, começa a verticalização da cidade. Verticalizar significa construir grandes prédios, arranha-céus. O mais famoso desse período vai ser o prédio Martinelli, que hoje já está cercado por diversos outros, mas era gigantesco para o período. E um outro fato importante é que São Paulo, a partir do momento que Vargas entra no governo em 1930, perde um pouco do poder político. E é aqui que vai acontecer o que os paulistas chamam de Revolução Constitucionalista de 1932. Em algumas regiões vão chamar de Revolta Paulista ou Revolução Paulista, tá? De fato, acontece aqui no norte do nosso país, ou do nosso estado, ou cidade, tá certo? São Paulo também, para curiosidade, tem a primeira televisão do Brasil, a primeira universidade do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, a USP, né? E a gente vai ver aí que pós abolição da escravidão, São Paulo vai entrar também naquela política de embranquecimento que o Brasil tenta colocar. Então deixar o negro morrer, abafar essa história da escravidão e trazer muitos imigrantes. Então São Paulo aí recebe após a metade do século, na verdade no início do século XX, já começa a receber muitos imigrantes, né? E na metade do século XX vai começar a receber pessoas do Nordeste para cá, com essa ideia de que São Paulo está prosperando, as pessoas começam a vir para cá. Eu, por exemplo, sou filho de 2 cearenses que vieram para cá na década de 60 e 70, suas famílias, com esse tipo de pensamento de que São Paulo era a terra da oportunidade. Vou deixar então aqui para vocês alguns pontos de memória que vocês podem visitar, tá? Existe lá o pátio do colégio, onde tem uma parede ainda que é construída pelos jesuítas, lá de 1530, a Casa do Bandeirante no Butantã, que vai apresentar um pouco da história dos bandeirantes aqui, o Museu Paulista, que fica no bairro do Ipiranga, ali perto do Riacho do Ipiranga, onde teve o Grito de Independência, o Jardim da Luz, que foi criado também no processo de modernização, o Museu da Imigração, que vai contar um pouco da história do século XX, a própria Estação da Luz, o Teatro Municipal, que foi citado aqui, de 1922, o Viaduto do Chá, muito importante para a nossa história, a própria Avenida Paulista e seus casarões, e aí a gente tem diversos lugares para ser visitado aqui, mas tem um artista que vale muito a pena observar sua obra para entender São Paulo a partir das suas lentes, que é o fotógrafo carioca chamado Militão Augusto de Azevedo. Ele conseguiu ali no início do século XX registrar a transformação do que é São Paulo. Pessoal, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.